Meu nome é Domingos Perino Neto. Eu sou, por conseguinte, neto de um imigrante italiano chamado Domingos Perino, que veio para o Brasil como imigrante no último ano da monarquia, 1888, porque há um documento, há uma carta dele enviado para os pais na Itália, datada de 1889, ainda período da monarquia, período monárquico, né? E por volta de 1908, praticamente junto com os trilhos da Sorocabana, ele veio para Ourinhos. Nós temos e comprou uma área de terra. Ele era fornecedor de dormentes para a estrada de ferro Sorocabana. Então ele veio junto. Eu até brinco às vezes com os amigos que ele chegou a Ourinhos antes do trem, porque como fornecedor de dormentes ele vinha acompanhando a construção da ferrovia, né? Nós temos a família tem um documento que é um livro de contabilidade da fazenda, porque assim que chegou em Ourinhos ele comprou uma área de terra de 100 alqueires, comprou de Jacinto Ferreira de Sá, que era o proprietário de um latifúndio imenso, né, onde se localiza Ourinhos hoje. Ele comprou uma área de 100 alqueires e estabeleceu aí uma fazenda de gado e de café. E nós temos um livro de contabilidade, o livro Caixa da Fazenda, datado de 1909, janeiro de 1909. Isso significa que ele já estava instalado aqui, ou se instalando aqui, no ano anterior, 1908, concomitante com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana. Bem, viveu aqui, casou-se e constituiu a sua família aqui em Ourinhos. Meu pai, por exemplo, é nascido aqui em Ourinhos em 1912, quando Ourinhos ainda dependia de Salto Grande, né? O Ourinhos ainda não era emancipado, né? E não é bem do ponto de vista jurídico, me fugiu a palavra. Enfim, nós dependíamos dos cartórios de Salto Grande, né? E aqui ele teve os filhos. Meu pai, como eu já disse, nasceu em 1912, já em Ourinhos, né? E ele criou toda a família e faleceu em 1937, né? Eu nasci logo depois, não o conheci. Nasci em 1940 e estou em Ourinhos praticamente esse tempo todo. A primeira sede da fazenda, a Fazenda Bom Jesus, de meu avô, ficava onde hoje é um jardim, uma vila chamado Jardim São Domingos, na baixada do Lago da FAP, no lado de cá do Lago da FAP. Ali foi a primeira sede que meu avô estabeleceu. Posteriormente, ele transferiu a sede para o cruzamento da Avenida Domingos Perino, que tem o nome dele, com a Rua Brasil. Ali foi a segunda sede da fazenda. Após o falecimento de meu avô, em 1937, meu pai, que era o filho mais velho, construiu uma nova sede na Rua Amazonas, mas dentro da área da fazenda, próximo ao seminário, né? Então, posteriormente, meu pai construiu uma casa também ali, ao lado da sede da fazenda, e eu fui criado, então, ali na Vila Perino, né? Que era ainda uma vila rural, né? Era uma fazenda de café, e a pastagem ficava, hoje seria na parte de baixo da Raposo Tavares, onde tem ali Jardim América, Jardim Eldorado, Jardim Kennedy, Vila Kennedy, onde está o Caique,
Aquela área toda, o tênis clube, né, aquela área toda era a área da fazenda de meu avô. Até onde está hoje a rodoviária, né? A divisa ficava mais ou menos, aproximadamente, na Rua Maranhão. Né? Da Rua Maranhão para o lado da FAP, descendo o terreno, era a propriedade de meu avô. E eu fui criado, então, ali na Rua Amazonas, né? Numa casa da Rua Amazonas, ao lado do seminário. Quando os padres josefinos chegaram a Ourinhos, por volta de 48, aproximadamente, 1948, nós já morávamos nessa casa, numa casa ao lado de minha avó, e a família doou aos padres josefinos a área onde está instalado o seminário e a paróquia ligada ao seminário, né? Nossa Senhora de Guadalupe, né? A área já havia o loteamento da vila. O loteamento da vila começou em 1947, 48, também da Vila Perino, né? E ali os padres josefinos chegaram por volta de 48, 49. Então foram doados ali 2 quarteirões onde os padres se estabeleceram, se instalaram. Está hoje o seminário e a paróquia e por aí. Então a minha infância e a minha juventude praticamente eu passei no que é a Vila Perino, que estava dentro da área dessa propriedade agrícola, né, da Fazenda Bom Jesus. A minha formação, eu fiz o grupo escolar Jacinto Ferreira de Sá, em 1947. Em 1947, na época o sistema era diferente, o sistema educacional era diferente. Nós fazíamos o grupo, depois fazíamos o ginásio, depois fazíamos o colegial, depois fazíamos a faculdade. Então eu terminei, fiz o ginásio no Instituto de Educação Horácio Soares, que está aí atuando até hoje, né, vivo. Só que em prédio novo, em prédio diferente. O prédio antigo de minha época era voltado para a Rua Dom Pedro I, olhava para a Rua Dom Pedro I. Um prédio que, na construção do prédio novo, ela foi destruída. O prédio antigo, eu acho que não passou pela cabeça de ninguém na época que poderia perfeitamente preservar o prédio antigo, que era um prédio assim de arquitetura neoclássica, né? Era um prédio bonito, né? Interessante, mas que foi demolido, foi posto no chão desnecessariamente. Podia ter mantido, porque o prédio novo olha para a rua que vem do Correio, a Rua Euclides da Cunha. E fiz o ginásio ali, concluí o científico na época ali também no Horácio Soares. Posteriormente, eu fiz a faculdade de História na Faculdade Estadual do Jacarezinho e, posteriormente, eu fiz a faculdade de Direito também na Faculdade de Direito de Jacarezinho. Faculdade estadual, ambas estaduais, né, de Direito em Jacarezinho. Essa é a minha formação. Eu tive 2 mandatos de vereador. O primeiro mandato, eu entrei, política, a gente já fazia na época política estudantil. Já no Grêmio, no Instituto de Educação Horácio Soares, já havia uma formação assim, de certa forma, política, porque nós tínhamos o Grêmio, o Grêmio Recreativo, né? Grêmio Recreativo Rui Barbosa, Grêmio Educacional, GERB, Grêmio Estudantil Rui Barbosa. E na época o Grêmio, como representante dos estudantes do Instituto de Educação Horácio Soares, tinha uma vida intensa dentro da escola, dentro do colégio. E nós tínhamos o departamento que cuidava de teatro, nós tínhamos o departamento que cuidava do esporte. As eleições eram disputadas, as eleições para a presidência do GERB eram disputadas. Havia uma atividade política na escola, uma preparação, né? E com as eleições, com a campanha eleitoral, havia participação, havia concorrência, né?
E havia departamentos que cuidavam então de setores específicos, como a cultura, como o jornalismo, e como o esporte, e nós editávamos um jornal. Tudo isso nos levava, era uma forma de participação ativa, política, era uma aprendizagem para a vida política. Agora, como vereador, eu fui eleito a primeira vez em 1982. Na época, o mandato era de 6 anos. Por circunstâncias políticas em que o país vivia numa ditadura militar, né? Aliás, nos primeiros anos violentíssima, né? E eu cumpri então esse mandato de 6 anos como vereador. A Câmara funcionava ainda no Prédio Velho, na Rua São Paulo. Eu só não num sobradinho, de forma muito precária, né? E depois, aí que surgiu a necessidade da construção de um prédio novo, que nós tínhamos pensado em construir um prédio que correspondesse assim às necessidades, né, de uma Câmara já de uma cidade crescendo, se desenvolvendo. E para a instalação da escola, que houve assim, havia dificuldade, havia vereadores que eram contrários à instalação da Câmara Municipal nesse nesse local, porque era longe da cidade, ficava longe da cidade. Então faltava assim, um pouquinho de visão para o futuro, para algumas pessoas que eram contra. Foi preciso um trabalho para se decidir a instalar o prédio da nova Câmara nesse local onde está hoje, né? Então foi construído, aí coube a mim, de certa forma, como presidente da Câmara, levar adiante esse projeto, que era um compromisso que nós tínhamos, né? Criar uma Câmara à altura de Ourinhos, que crescia, que se desenvolvia, que se politizava, né? Então foi feita a construção. Quando nós inauguramos aqui, coincidentemente venceu o meu mandato de presidente da Câmara e foi eleito o vereador Euler Bastos. Posteriormente, o Clauri, com quem eu tive o grande prazer de encontrar agora, porque nós fizemos política juntos, né? E fomos companheiros de política durante muito tempo. Eu fui, como ele mesmo lembrou, eu fui secretário de Educação da gestão dele, né? E então nós sempre tivemos uma convivência muito íntima, muito amistosa, muito amigável, muito respeitosa, de respeito recíproco. Ele foi um grande prefeito de Ourinhos, né? E modéstia à parte, eu fiz um trabalho, porque na qualidade de professor, né, eu disse que fiz a faculdade de filosofia, né, aqui em Jacarezinho, e prestei o concurso para o ingresso no magistério aqui em São Paulo, fui aprovado. Então assumi a cadeira de História no Caló, que era a antiga escola na qual eu fui o diretor, mas com outro nome, e que funcionava no prédio do grupo escolar, do grupo Virgínia Ramalho, né? Eu assumi a direção a pedido de um delegado de ensino, porque não era a minha vocação, essa questão. Eu gostava da sala de aula, eu gostava de trabalhar com a minha disciplina, né, com história. Mas, momentaneamente, provisoriamente, a pedido do delegado de ensino de Ourinhos, eu assumi a diretoria da escola que se chamava Colégio Estadual de Vila Barra Funda, que funcionava no prédio do Grupo Escolar Virgínia Ramalho. E, posteriormente, eu acompanhei também, pessoalmente, diretamente, a solicitação ao governo do Estado na construção do novo prédio, né, juntamente com autoridades políticas locais, com o prefeito da época. Nós conseguimos, em uma viagem do governador Abreu Sodré a Ourinhos, a autorização para a construção do novo prédio. Quando foi construído o novo prédio, que passou a se chamar Caló, Colégio Estadual, Domingos Camerlingo Caló, eu deixei a diretoria e voltei para a sala de aula, que era a minha vontade. Eu assumi as eleições diretas em 82. Exerci, então, 2 anos de mandato como presidente da Câmara, 83, porque nós assumimos a Câmara em 83, né, início de 83, em 83 e em 84. Em 84 foi o trabalho, 83 e 84 foi o trabalho da instalação, da construção do novo prédio e também da instalação da primeira biblioteca oficial de Ourinhos,
Nós desenvolvemos esse trabalho nos anos de 83, 84. A construção do prédio, aqui, do novo prédio da Câmara, foi trabalhado em 83 e 84, que era a minha gestão. Enfrentei alguns vereadores que não queriam o local. Falei, não, vai ser naquele local, até por uma questão de economia, porque a área pertencia ao município. Nós não teríamos que comprar a área no centro só para satisfazer caprichos. Podia perfeitamente aqui, e aqui Ourinhos estava se expandindo, né? Então, o prédio foi construído durante a minha gestão, mas concluiu na gestão do Euler, foi concluído na gestão do Euler, que foi 84, 85 e 86 viemos aqui com o Clauri, né? Depois eu voltei a participar da administração local com o Clauri na Secretaria de Educação. Depois disso, eu me afastei da política, não me envolvi mais, me afastei como candidato, não me envolvi mais em eleições. Fui candidato a governador, a deputado estadual em 86, eu tive uma votação muito boa para a época, dadas as condições difíceis que nós fizemos a campanha eleitoral, mas foi insuficiente. O político, ele precisa manter um contato direto com a população, porque ele é eleito. Ele não é um cargo adquirido, por uma eleição. E é preciso enfrentar, então, desenvolver um contato com a população, ganhar a confiança da população, né, para assumir, então, um cargo de vereador, ou de prefeito, ou de deputado, ou seja o que for. O que mudou, as dificuldades trazidas pelo aumento da população, pelas necessidades que surgiram na cidade propriamente dita, né? Eu quero dizer o seguinte, a população da cidade cresceu muito rapidamente. Quando eu nasci, Ourinhos tinha 12 mil habitantes, em 1940. Desses 12 mil, 6 mil viviam na cidade, era população urbana, e 6 mil população rural. De repente, o desenvolvimento do país, a industrialização do país, o desenvolvimento do comércio no país, nas cidades, localmente, a cidade se expandiu de uma forma muito grande. Era preciso um contato íntimo com a população para conseguir a eleição. Mas eu acho que, basicamente a vida, a eleição, né? Depende da confiança que o candidato cria, né, diante da opinião pública. Caso contrário, não tem como vencer. Eu acho que a maneira, o modo de fazer política alterou em função do desenvolvimento do país, dos meios de comunicação, propriamente dita, né? Não o conteúdo em si, que é ter uma convivência decente com a população, honesta, corresponder às aspirações da população, né? Trabalhar realmente pelo crescimento da cidade, pelo desenvolvimento da cidade, sem pensar em interesses pessoais. Eu acho que é isso aí que faz a vida do político hoje. Uma posição moderna nesse sentido, atualizada nesse sentido, servir a população e não servir-se da população. Olha, traz saudades, mas traz aborrecimentos também. A vida política não é uma vida tranquila, não. Mas dá saudade, sim. Há momentos quando as grandes conquistas, além de vereador, além de estar preocupado com a cidade, que é a função primeira do vereador, havia uma preocupação muito grande também com a democratização do país. Eu digo, que coincidiu aqui falamos no Clauri, falamos no Euler, que foram ambos presidentes também da Câmara, né? Nós vivemos um momento político muito difícil, extremamente difícil,
com todo o poder político concentrado nas mãos de um esquema militar, de um grupo militar, né? Em que escolhiam entre eles, decidiu entre eles quem deveria ser o novo presidente da República, o novo governador de São Paulo. Não houve essa... o direito do munícipe de eleger o seu vereador não foi tirado, não foi retirado. Mas isso funcionava muito em relação ao governo de São Paulo também. E em relação também ao presidente da República. Eu acho que nós vivemos num momento assim, muito difícil. E grande parte de nossa luta não era só pensando na cidade, basicamente sim, mas também pensando na redemocratização do país. O país não poderia se desenvolver nas mãos de uma ditadura, em que os direitos humanos foram surrupiados da população e a menor discordância do poder dominante poderia se transformar numa situação de réu diante de um sistema militar, né, violento, com todas as liberdades políticas, as liberdades democráticas caçadas, né, a imprensa caçada. O jornal O Estado de São Paulo cansou de publicar receita de bolo, porque de repente, ou poemas, né, de poetas, né, porque a rigorosa censura do governo militar não permitia que certos assuntos fossem abordados, fossem discutidos, fossem levados à população. Nós vivemos num momento também de luta política pela redemocratização do país, não só preocupados com a cidade, com o município, com o crescimento do município, mas com uma visão muito mais ampla da política, que era trabalhar pela redemocratização do país. Mas isso não era fácil. Parece brincadeira dizer isso hoje, que a gente teve que batalhar pela redemocratização do país, pela reconquista dos direitos políticos da população. Parece uma brincadeira de criança isso hoje, mas nos anos 60, nos anos 70, era terrivelmente preocupante, né, difícil sobreviver politicamente. Não se podia ferir os brios da ditadura militar. A cidade de Ourinhos foi sempre muito aberta, muito receptiva, recebendo de braços abertos toda pessoa que quisesse vir para cá, que quisesse estabelecer-se em Ourinhos. Havia o povo ourinhense é muito hospitaleiro, muito aberto. Então eu acho que isso daí é uma qualidade que eu gostaria de deixar registrado a minha satisfação de ser ourinhense também, de vivenciar uma época muito difícil, ao mesmo tempo em que a cidade praticava de forma democrática a sua hospitalidade a todos aqueles que quisessem estabelecer-se aqui, contribuir com a sua participação no engrandecimento, no desenvolvimento da cidade. Eu vejo Ourinhos como uma cidade aberta, uma cidade democrática, uma cidade sem preconceitos. Eu quero que Ourinhos continue sempre assim para os meus filhos, que já têm mais de 50 anos, todos eles, para os meus netos, que são crianças, e para aqueles que levarem adiante essa luta de batalhar pela nossa cidade tão aberta, tão democrática, tão receptiva, tão hospitaleira.